No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual. Um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre a volta às aulas na pandemia. Após quase um ano de aulas presenciais suspensas e adaptadas para o espaço online, as redes de ensino estadual, municipal e particular em diversos estados do país estão retornando para as salas de aula. Contudo, a volta na segunda onda da pandemia da Covid-19, que até o momento vitimou mais de 246 mil pessoas, provoca polêmica entre os especialistas, professores e pais sobre a volta à escola. Para falar sobre o assunto, recebemos Miriam Mazardo, professora de Sociologia e Fundamentos do Trabalho na Rede Pública Estadual do Paraná e professora voluntária do Cursinho Popular Alicerce 23. Flávia Bravo, médica, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é especialista em pediatria. Você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, direto de Nova York, da Rádio ONU, trazendo as principais informações do mundo. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. E a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Miriam. Bom dia, Flávia. Bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Franklin, semana quente a passada e começa essa. Com o deputado do Rio de Janeiro continuando preso na cadeia. Como é que você vê esse aspecto político do Brasil de hoje, com a intervenção do presidente da República na Petrobras, escolhendo um novo presidente? Olha, Joel, a questão do deputado, eu acho que está corretíssima. É uma pessoa que atenta com a democracia, não respeita ninguém, e eu acho que a lei é feita para todos, inclusive para deputados. Então, está correto ele estar preso, respondendo pelos seus crimes. Tá? Com relação a mudanças na Petrobras, e dizem que vem também aí mudanças no Banco do Brasil, na verdade, o que a gente está percebendo é que há uma intervenção do Bolsonaro na área econômica. As pessoas estão colocando muito claramente, pessoas que acompanham mais de perto essa política econômica do Brasil, quando isso acontece, o resultado nunca é muito positivo, né? E costumo lembrar muito do episódio da presidenta Dilma Rousseff, que quando ela começou a fazer certas intervenções também, ela cavou o seu próprio buraco. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa situação com o governo Bolsonaro. É o começo do fim do posto Ipiranga? O posto Ipiranga já está ruindo, porque essas mudanças todas que aconteceram recentemente confrontam diretamente com a política que ele queria implementar na economia brasileira. Bom dia, Miriam. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Agradeço pelo convite. Miriam, como é que está a atitude dos professores aí no Paraná em relação a voltas às aulas? Aqui em São Paulo se fala em paralisação e os professores cobram mais eficiência do governo aos cuidados que devem ser tomados nas escolas, como, por exemplo, a vacinação dos professores. Aqui no Paraná não está muito diferente, né? O Paraná basicamente virou um laboratório do neoliberalismo na educação. Então, já tem alguns anos já que a educação vem sofrendo ataques bem graves, mas o indicativo é que aconteça a greve aqui no Paraná também. Teve uma assembleia do sindicato nessa semana, e o indicativo é que no dia 1º de março aconteça a paralisação. E a reivindicação é justo essa, né? Os professores foram colocados como trabalho essencial. No dia 17 de fevereiro foi votada na LEP que a educação é serviço essencial, só que os professores não estão recebendo condições de trabalho, né? Então, é uma rede precária e também não existe, né, uma previsão de vacinação para os professores aqui no estado do Paraná. Bom dia, Flávia. Bom dia. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui, poder participar. Flávia, o seu olhar sobre a imunização que está acontecendo no país está muito a desejar, né?
muito, tá? Da vergonha e tristeza. Nós poderíamos estar dando uma lição ao mundo e não estamos, por uma pura questão de falta de gerenciamento e administração da situação. Não é por falta de capacidade do Programa Nacional de Imunizações. Ele tem o potencial para fazer isso tudo, mas ele precisa trabalhar. Mas, infelizmente, ele está sob o guarda-chuva do governo, e que tem a teria, né, a obrigação de coordenar e garantir suprimentos e deixar o Programa Nacional de Imunizações estabelecer estratégia. Então, esse é o preço que a gente está pagando, um programa, um plano de vacinação que não está dando certo, pífio. Você concorda que os professores devem ser colocados no grupo de risco e serem vacinados também? Eles já estão, né? O caso é que eles, a intenção é que eles sejam colocados acima de outras prioridades que, no meu entender, é uma visão egoísta e errada. E não está levando em consideração a necessidade das crianças. O foco não tem que ser não voltar às aulas. Voltar às aulas é uma necessidade, é realmente essencial. O foco tem que ser das condições de trabalho. Vacina vai vir na hora certa. O que não pode é agir passando por cima de outras prioridades. Para ter uma noção de números, entre crianças e adolescentes, o número de casos de Covid varia de país para país de 1 a 7%. Então, não são elas que estão adoecendo. Hoje, eu recebi um estudo do estado do Pernambuco muito interessante, onde está ali 2% dos casos no estado de Pernambuco, onde aconteceu um problema sério no início do ano passado, de 2020, foi com menores de 20 anos de idade. As crianças correspondem a 2 a 3% das internações, com uma letalidade muito baixa. Elas pegam do adulto, elas não transmitem. As crianças, na maioria das vezes, são assintomáticas. Hoje em dia, a gente sabe que o assintomático transmite pouco. Quanto mais sintoma, maior a transmissão. Então, o problema do professor se contaminar não está na criança. As crianças é que se contaminam. Vou dar só um exemplo. Eu tenho uma neta que está na pré-escola, menor de 2 anos, não usa máscara. A turma dela passou por um problema semelhante, porque uma professora foi contaminada num outro lugar. Graças a Deus não passou para ninguém, porque essa escola trabalha direito. Essa professora teve consciência, quando ela soube do contato, ela parou de frequentar a escola da minha neta, e a gente, fazendo o cálculo de período de transmissão, não teve que afastar ninguém, ninguém foi contaminado, mas é isso o que acontece. Na verdade, é o adulto que transmite. E o que a gente está vendo agora com as crianças afastadas é um terror. Os sintomas que essas crianças... Não é possível que o professor não se... Eu até anotei aqui uma lista das queixas que a gente tem visto entre as crianças, que vão desde crises de depressão e ansiedade, anorexia, perda de peso ou ganho de peso, abuso sexual, abuso de violência. Essas crianças estão perdendo todo o conteúdo. 1 ano sem ver escola, elas perdem o que elas adquiriram. Como que a gente vai repescar isso tudo? A gente aprendeu com essa situação que as nossas crianças, a imensa maioria, não tem acesso à internet. Não tem. E as que têm não conseguem acompanhar. Tenta botar uma criança de 4, 5 anos em casa por muito tempo na frente de uma tela. Então, na realidade, essa é uma situação gravíssima que, na verdade, a luta, e eu acho que tem que ser uma luta que todo mundo tem que encampar a população como um todo, é de dar condição de trabalho para essas escolas. O serviço privado ainda consegue, mas o público é muito complicado. E as regras de prevenção têm que ser cumpridas. Não tem outro jeito. E as famílias têm que entender. Se afastar, tem que afastar. Se não puder, olha, agora a situação ficou vermelha no estado do Rio de Janeiro, nós vamos ter que reduzir o número de crianças. A família tem que entender. Tem que proteger o professor, mas não pode encarar as crianças como as culpadas
e nenhum risco especial. A gente não vê mais professor ou funcionário de educação nem internando, nem morrendo e nem tendo mais infecção do que outras profissões que também se expõem, como motorista de ônibus, como uma pessoa que trabalha no metrô, como um cara que tem que trabalhar num restaurante. Então, o enfoque, você concorda que o enfoque dessa discussão está deslocado, né? A infecção está na sociedade, não na escola. A prevenção, usando máscara, gel dentro da escola, você pode proteger as crianças e fazer uma aula, uma volta gradativa das crianças às escolas. Olha, eu tenho um dado aqui. Para exemplificar o cenário atual da educação no Brasil, apenas na cidade de São Paulo, ela contabiliza 741 casos de Covid-19 confirmados nas escolas, entre alunos e professores, entre 1 de janeiro até 13 de fevereiro, uma vez que nesse período houve aulas de reforço para alunos que não entregaram as atividades remotas. Desse total, 456 casos foram na rede estadual, 14 nas redes municipais e 271 na particular. Ainda há outros 1.133 casos suspeitos que estão em análise. Os dados foram divulgados pelo Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a Covid-19, plataforma que reúne informações sobre casos da infecção nas redes de ensino. Além disso, só na primeira semana de volta às aulas, entre 8 e 12 de fevereiro, 77 casos da Covid-19 foram registrados entre professores e alunos. Outros 41 casos ocorrem na rede privada. Ou seja, houve falta de proteção para os professores ao retornarem às aulas. É isso, Flávia? E a gente tem que lembrar o seguinte também, né? Dentro do ambiente escolar, a gente consegue ter o controle, cabendo a cada um esse controle. Cabe ao professor usar máscara, usar o álcool gel, manter o distanciamento dos seus alunos, garantir que aquelas recomendações para minimizar a transmissão aconteçam, além de prevenção do tempo, em termos de sintoma, de afastar realmente, sinalizar quando tem um aluno com qualquer sintoma respiratório, porque criança tem gripezinha mesmo. Eles não têm o sintoma do adulto, eles não têm perda de olfato e paladar. O que eles têm é uma gripezinha. Essas crianças têm que ser afastadas realmente. Agora, são esses os professores que se expõem também, e os professores e pais também, né? Aqui no Rio a gente vê um fenômeno que são as festas infantis. Porque o que os pais pensam? Bom, se está todo mundo indo para a praia, indo para o bar, eu posso fazer uma festinha para o meu filho. E nessas festinhas não existe nenhuma regra de distanciamento. Aí vem a contaminação. E a gente já tem registro de surtos em escolas nascidos dessa maneira. Da mesma forma que aqui no Rio de Janeiro, a gente tem surtos nascidos de um coffee break, de uma reunião pré-início de aula. Em Campinas também. Os professores que se reuniram, fizeram a reunião e depois fizeram um coffee break. Foi dali que nasceu o surto. Não, foi antes das aulas começarem. Olha que loucura. E o cenário do Paraná, Miriam, como está? Então, na verdade, é que o sindicato tinha muitas pautas, né? Está bem complicada a situação para a educação, principalmente para os professores que são de contrato temporário, né, que são os PSS, mas acabou que foi reduzido só essa questão da volta às aulas. Mas eu anotei algumas informações aqui. Então, no ano passado, foi no dia 20 de março, né, que as aulas pararam completamente, e aí no início de abril nós começamos com o ensino remoto. Esse ensino foi feito através do Aula Paraná, né, que foi passado na TV aberta, no YouTube e no aplicativo, e também a gente utilizava o Google Classroom. O que acontece com tudo isso, né? A gente viu que a educação ficou cada vez mais distante dos estudantes. Por quê? Porque muitos não conseguem aprender online, né, e muitos não têm acesso. A gente sabe já que dentro de sala de aula existe uma dificuldade de alguns estudantes, mesmo presencial, ter essa dificuldade de conseguir compreender e captar as informações, e à distância isso ficou cada vez mais evidente. Então, aqui no Paraná foram aproximadamente 300 mil estudantes que pegaram o kit impresso, porque como que funcionava? As aulas eram gravadas, eram transmitidas pela TV aberta e pelo YouTube, num contrato sem licitação de 20 bilhões de reais, inclusive.
E aí, quem não conseguia acompanhar pelo YouTube, pela TV ou pelo aplicativo, ia até o colégio retirar as atividades impressas. Então, era passada a aula, postado as atividades no Google Classroom, os estudantes que não tinham acesso à internet iam até o colégio, pegavam o material impresso, respondiam em casa, devolviam na escola e nós, professores, íamos até a escola buscar essas atividades. O que aconteceu uma vez? Um surto de infecção, porque alguma estudante foi em um dos colégios que eu trabalhei, né? Ano passado eu trabalhei em 5 colégios, estava infectada e foi lá levar o material e aí acabou contaminando várias pedagogas que tiveram contato com ela no dia, mesmo utilizando máscara, distanciamento, etc, etc. Qual que é o maior problema que a gente tem? A gente sabe que na educação pública os recursos são os mínimos. Muitas vezes o colégio não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico, não tem dinheiro nem para comprar o sabonete, né? Então, como que a gente vai conseguir assegurar que essas escolas no Paraná todo, no Brasil todo, na verdade, tenham álcool em gel, tenham esse cuidado, né? Por exemplo, as salas aqui, a legislação diz que tem que ter 35 estudantes, mas a gente vê sala com 50, 60 alunos. Então, foi feito, né, essa escolha por ensino híbrido esse ano, ou remoto, a partir do dia 1º de março, mas a gente sabe que as dificuldades dentro da sala de aula serão grandes, porque vai ser um professor para atender aqueles estudantes que estarão em sala e lidar com as tecnologias que, dentro do estado, não funcionam muito bem. Aqui, 2 professores conectaram na internet do estado, a internet não funciona mais. Imagine isso pensando num colégio todo. É verdade, aí realmente complica. Da todas as informações que você prestou, me ocorreu. As condições sanitárias das escolas públicas pré-pandemia, né? E que agora elas permanecem, e claro, numa pior crise sanitária do país, elas têm um grande significado na contaminação das crianças. Agora, Miriam, nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Vacinas Covid-19, Gutierrez pede solidariedade perante avanço extremamente desigual e injusto. Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que neste momento crítico a igualdade da vacina é o maior teste moral perante a comunidade global. O chefe da organização participou em um encontro do Conselho de Segurança sobre garantia de acesso às vacinas contra a Covid-19 em locais afetados por conflito e insegurança. Segundo António Guterres, o progresso na vacinação tem sido extremamente desigual e injusto. Apenas 10 países administraram 75% de todas as vacinas. Enquanto isso, mais de 130 estados não receberam uma única dose. Segundo ele, as pessoas afetadas por conflitos e insegurança correm risco particular de ficar para trás. Guterres lembrou que, se o vírus se espalhar no sul global, sofrerá mutações e as novas variantes podem se tornar mais transmissíveis, mais mortais e ameaçar a eficácia das vacinas. Segundo ele, isso pode prolongar a pandemia significativamente, permitindo que o vírus volte para atormentar o norte e atrasará a recuperação económica mundial. Já a diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, lembrou que a agência pretende adquirir 2 bilhões de doses até ao final do ano. Isso se soma aos 2 bilhões de doses de outras vacinas que adquire todos os anos e distribui em cerca de 100 países. Henrietta Ford disse que a UNICEF encontra maneiras de garantir a distribuição e entrega em contextos logisticamente difíceis, como o Sudão do Sul ou a República Democrática do Congo. Ela destacou ainda ambientes de alta ameaça como o Iêmen ou o Afeganistão. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre a volta às aulas na pandemia, com a Miriam Mazardo, professora de Sociologia e Fundamentos do Trabalho da Rede Pública Estadual do Paraná. E Flávia Bravo, médica pediatra e diretora regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Imunizações. Na verdade, não é diretora regional, é diretora geral, né, do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Imunizações. No Brasil. No Brasil. Nacional. Na última vez que nós entrevistamos você era regional, agora você... Porque eu sou presidente da Regional Rio também, mas eu estou na diretoria nacional. E tem aspectos positivos da pandemia, então você cresceu, né?
Não era só do Rio, mas ficou no Brasil todo. O excesso de entrevista, uma demanda enorme. É bom para a gente poder divulgar o tema vacinação. Isso é um lado bom. Frank Valverde. Joel, antes de... Eu tenho umas enquetes para apresentar aqui, para enriquecer o nosso debate aqui, mas antes de apresentar essas enquetes, eu queria fazer um convite aos nossos e às nossas ouvintes, né? Nós temos um canal aberto com todos e todas através do WhatsApp, né? O WhatsApp, que é essa rede que está no celular de todo mundo, né? E através dela, todos e todas poderão fazer perguntas, fazer sugestão de matérias, fazer críticas ao nosso trabalho, elogios também, que a gente também gosta de ouvir elogios, né? Na verdade. E as pessoas podem fazer isso através do WhatsApp. Qual que é o número? Eu vou dar para vocês aí. Anotem. Prefixo 11 aqui de São Paulo. É 98851-2317. Repito, prefixo 11, 98851-2317. Mande a sua mensagem, a sua sugestão de matérias, as suas críticas, enfim, estamos abertos para isso. E nós, do Observatório do Terceiro Setor, nós costumamos fazer várias enquetes com quem nos acompanha nas redes sociais. E eu tenho aqui duas para apresentar para vocês. Olha só. Foi perguntado se você concorda com a volta das aulas presenciais. Vejam só, 33% das pessoas disseram que sim, e a maioria esmagadora, 67% disseram que não. Tem muita gente preocupada com a volta às aulas da forma como está sendo colocada nos dias de hoje. E a outra enquete, né, olha só, essa é mais arrasadora ainda. Os professores devem fazer parte do grupo de prioridade para tomar a vacina? Uma coisa óbvia, né? Isso é extremamente óbvio. Mas parece que para o governo não, né? Para os governos em geral, não. Eles acabam vacinando esteticista, nada contra nos esteticistas, nos professores de pilates, enfim, eles também precisam. Mas eu acho que tem as prioridades, né? E olha só o que a nossa enquete resultou, né? Na nossa enquete. 93% das pessoas se manifestaram como sim, que professor é grupo prioritário, contra 7% que disse que não, né? Então, isso mostra que a população, de maneira geral, né, as pessoas que estão sintonizadas aqui nas nossas enquetes, no Observatório do Terceiro Setor, estão muito conscientes de que que o governo, né, deveria está trabalhando para imunizar professores, né, como a própria doutora Flávia colocou, né, os professores que eles sim que acabam, né, involuntariamente contaminando as crianças, né? Então isso é fundamental que eles fossem vacinados. E até tem uma questão que a professora, que a doutora Flávia levantou, que é a questão de que está faltando estratégia, né? O panorama está dado. Realmente falta a estratégia. E aí fica a questão que eu queria passar tanto para a Flávia como para a Miriam. Qual que seria a estratégia correta para tratar com essa situação pandêmica que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Vamos iniciar com a Miriam. Estão conseguindo me ouvir? Deu uma interferência aqui. Sim. Beleza. Acho que vou usar de exemplo aqui o Paraná, né, porque está mais próximo da minha realidade, mas o que a gente viu aqui em Curitiba, por exemplo, foi uma completa falta de estratégia, principalmente na questão da vacinação. Eles fizeram como se fosse um galpão da saúde em um parque aqui em Curitiba, e todos os profissionais de saúde tiveram que se deslocar até o local para fazer a vacina, né? Não foi feito nos hospitais, nos postos de saúde, como em outras localidades. Então, se for pensar a questão da educação, o desmonte da educação é um projeto político, isso, né, está dado, a gente não... Infelizmente é uma verdade. E o que falta é o governo conseguir se posicionar, né, esquecendo essa parte neoliberal de atuação e pensar no bem-estar da população. Porque o que aconteceu aqui, por exemplo, muitas famílias perderam a sua renda, muitas crianças fora do colégio, né, fora da escola, sem acesso. Em alguns locais, as escolas ofereceram alimentação, então o que era de merenda escolar foi distribuído para algumas famílias, mas ainda assim
falta a ação, a intervenção, tanto do estadual, quanto do federal, quanto do municipal, para garantir a seguridade social dessas famílias, né? A questão de renda, é importante que as pessoas trabalhem, que as crianças estejam dentro da escola, mas no momento a gente precisa de uma estratégia eficiente, de uma intervenção eficiente do Estado, né? Intervenção no sentido bom, para que as coisas funcionem da forma correta. Obviamente que existem muitos grupos prioritários, mas enfiar dentro da escola diversas crianças, diversos adolescentes que muitas vezes não sabem se portar no sentido de respeitar o distanciamento, utilizar a máscara da forma correta, né? A gente não pode esquecer, eles ficaram 1 ano fora da escola, eles estão com saudade dos colegas, eles vão querer chegar, abraçar, compartilhar lanche, porque é isso que a gente vê na realidade. Então, esse negócio das famílias conscientizar os alunos, né, as crianças, utilize a máscara da forma correta, passa álcool em gel, respeite o distanciamento. Aqui, nos colégios particulares, a gente viu que isso já não tem funcionado muito bem, porque mesmo em sala de aula, mesmo o professor pedindo, porque é só o professor e as crianças dentro da sala, né, mesmo pedindo isso, as crianças compartilham a máscara, tiram a máscara e falam, que legal o desenho da minha máscara. Então, beleza, querem voltar às aulas, que voltem de uma forma segura. Eu super concordo que as crianças devem estar dentro da escola, super concordo que é importante essa questão da socialização. Um comentário que eu estava lembrando aqui, de 2016 a 2018, início de 2019, surgiu um movimento muito forte de ensino domiciliar aqui em Curitiba, porque com a justificativa do marxismo cultural, de que a escola doutrina, e etc, etc, etc. Né? Com a pandemia, diminuiu drasticamente essa ideia de ensino domiciliar. Então, isso foi uma coisa que caiu por terra, né? Ensino domiciliar, a gente viu que as famílias não dão conta. Né? Que isso é verdade. Furada, né? E mostrou quanto a escola é importante, né? Exatamente. Então, acho que precisa, nesse sentido, assim, em uma consciência coletiva, né? Eu sei que isso é muito clichê falar, mas que as pessoas tomem consciência. Assim, aqui onde eu moro na periferia de Curitiba. Eu só saio pro essencial, né? Tipo, tem que ir no mercado, como eu moro sozinha, vou eu, ou eu vou para minha mãe, que minha mãe faz parte do grupo de risco. Mas o que a gente vê aqui é a comerciante com a máscara no queixo, abaixo do nariz, gente andando na rua sem máscara, festa, igreja lotada. Então, são várias questões que a gente, infelizmente, bate sempre na questão da consciência coletiva. Enquanto isso não vem do próprio governo, né, que a gente tem um ser que se diz presidente do Brasil, que anda para lá e para cá sem máscara, obviamente que as pessoas vão reproduzir essas atitudes dele, porque se tem a figura pública, né, suprema do país, que não segue o mínimo dos protocolos para chegar nas camadas mais populares, principalmente, isso é mais difícil. Então, aqui tem o toque de recolher, a gente ainda está vivendo em toque de recolher, das 11 da noite às 5 da manhã, mas a prefeitura tá tipo, beleza, tem o toque de recolher, mas não faz nada em relação a isso. Tem festa, tem aglomeração, tem uso incorreto de máscara, porque aqui boatos que se multam quem não usa máscara corretamente, mas a gente não vê uma eficácia do serviço. Então, passa na TV que existe o toque de recolher, que existe a multa para quem não usa máscara corretamente, para quem está em aglomeração, mas a gente não vê uma eficácia no atendimento, no serviço. Até quando vai ligar para fazer denúncia de aglomeração, muitas vezes a gente nem é atendido. Então, acho que falta essa organização, assim, por parte do Estado, principalmente, do Estado, da Prefeitura e, né, do nosso governo federal, que deu as costas desde o início para a pandemia, né, que banalizou, que o presidente falou que não era coveiro, então ele não podia fazer nada, né, isso aí vai potencializando ainda mais os pensamentos dos seus apoiadores, que ainda são bastante, né, principalmente aqui na nossa República de Curitiba, ainda a gente vê um apoio ferrenho às ideias do presidente. Isso por parte, tanto nas classes mais privilegiadas, quanto nas bases da sociedade. Isso ainda é bem forte, e todas as ações que o nosso presidente faz, ele fala, reflete. É muito importante, Miriam. O governo federal desestimulou o respeito ao isolamento social, e aí nós estamos colhendo agora as consequências. Flávio, eu quero ouvi-lo a respeito da pergunta do Franklin.
Então, qual a estratégia? Bom, a estratégia começa... A gente já sabe porque a gente já viu onde deu certo, né? A gente já viu os países que estão controlando e estão com aulas funcionando. É verdade. A gente viu que nesses países a onda surgiu depois das férias. Então, está mais do que comprovado que não é escola que traz o problema epidemiológico. O que a gente precisa? Vacina, vacina, vacina e medidas de controle social, distanciamento, isolamento, quiçá lockdown mesmo. Mas para isso a gente precisa de um gerenciamento, de uma administração central, de uma coordenação que não permita que naquela prefeitura eu resolvo fazer desse jeito, aquele estado faz daquele outro, e que, na verdade, deixa na mão dos municípios uma atitude que não é reflexo do país como um todo. Então, aqui virou, salve-se quem puder, cada prefeito faz o que quer, cada prefeito usa a sua própria classificação de risco para o seu estado, e as medidas impostas para o controle também variando de acordo com as cores que dão, de acordo com os índices, né, que são verificados. A única maneira da gente resolver, e não é só com escola, é com a vida nossa como um todo, é que se corra atrás de disponibilidade de vacinas em quantidade. Não dá para a gente ficar brigando aqui com quantas vacinas a gente teve até agora, 9 milhões de doses, já vai atrasar a próxima entrega, já vai atrasar outra, num país de 212 milhões de habitantes, onde a gente tem que vacinar 70% da população, já se passou mais de um mês, não entraram, e a gente não tem perspectiva no curto prazo. A saída é vacinar, para a gente conseguir chegar rápido naqueles que são prioritários, mas a gente não tem dose suficiente. Eu vou deixar de vacinar o idoso de 90, de 85, para vacinar quem? Os professores, as forças de segurança, aqueles que trabalham com assistência social, todos eles são de risco. Então, é vacina, coordenação e respeito às regras de isolamento. Para isso, precisa de comunicação. Outra falha enorme que a gente tem desde alguns anos atrás, pelo menos, já vinha antes e agora vem pior. Foi piorando no último governo. Não existe uma boa comunicação. Não dá para se pautar só em mídia social. Isso não chega na população como um todo. Ela não é informada. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe o que ela tem que fazer. E ela está desesperada para voltar a ter renda. Ela quer retornar à sua vida. E em relação às crianças, o que a gente nota, pelo menos em consultório de pediatria, os pequenininhos, os bem pequenininhos, aderem mais à máscara do que os mais velhos. Quanto mais velho, pior é o problema. Adolescente pode até cumprir a regra de distanciamento aqui, dentro da escola, vai para a rua e dá beijo na boca. Então, o problema maior não são as crianças pequenas, não, em relação... Eles conseguem, se você tiver um profissional de educação que consiga tocar no coraçãozinho deles e uma família que ajude, eles aderem mais às regras de distanciamento que os mais velhos. Olha que coisa interessante. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor. No Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Flávia, rapidamente eu queria te ouvir sobre o aspecto psicológico das crianças. A Miriam trouxe um dado que eu achei muito interessante. As crianças se socializam, os amiguinhos, o toque, aquela conversa. Deve ter sido muito duro esse isolamento social, não ir para a escola para as crianças, né? Desde os pequenininhos até os pré-adolescentes. Essa volta é mais do que essencial, mas esse contato, né, com os amiguinhos, a ausência desse contato com os amiguinhos causa danos psicológicos nas crianças. Bom, quando você pega os menores, porque tem criança que nasceu no Covid, né? Eles estão passando o primeiro ano de vida sem conhecer o mundo, sem saber como é que a vida é.
a troca das crianças com o universo é que faz o desenvolvimento delas. Então, essas mais novas têm uma interferência importantíssima no desenvolvimento delas como ser humano como um todo, inclusive quando a gente pode chamar de esperteza, ligação com o outro, o perceber o universo. Os mais velhos, essa falta do contato acaba gerando ansiedade, acaba gerando ou depressão. É preciso ter troca. Aqueles que ainda conseguem um contato via internet, que não é a maioria da nossa população, ainda conseguem aliviar um pouco a troca de experiência, brincadeiras. A criança aprende brincando. Se ela não tem com quem brincar, como é que ela vai aprender? É uma situação realmente muito séria. O mundo já viveu situações semelhantes. Eu imagino, eu não sou tão velha assim, então eu não sei como é que foi durante a Segunda Guerra, durante a Primeira Guerra, nos países que estavam ali no meio da guerra. Eu imagino que deve ter se pagado um preço muito caro na educação emocional e a educação cognitiva, né, de desenvolvimento intelectual. E é mais ou menos isso que está acontecendo. E o que a gente tem que fazer é tentar diminuir ao máximo essa agressão à educação, ao desenvolvimento humano. Imagina crianças que não têm a felicidade de ter uma família bem estruturada e que estão há 1 ano no meio de um inferno. Como que eles vão aprender a reagir com equilíbrio às coisas do mundo? A lição que eles estão aprendendo é toda errada. A escola tem um papel fundamental em mostrar uma normalidade, um jeito de lidar com os outros dentro do aceitável, que muitas vezes eles não têm isso em casa. Não tem, né? E inclusive aqueles que têm acesso à internet vão ampliar, né, sua relação da criança com o seu equipamento nessa era digital e vão ter adultos e adolescentes muito mais solitários, né? Agora nós vamos ouvir as notícias. Trocar, né? É verdade. Perder a habilidade de troca. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas ao nosso portal. Bom, a primeira delas é sobre um barbeiro que corta barba e cabelo de pessoas em situação de rua nos Estados Unidos. Ao lado do seu sócio, o Jason Schneiderman promove um serviço que oferece mais dignidade a essas pessoas. Outra notícia aponta que um ativista é morto a cada 8 dias no Brasil. A informação foi divulgada pela ONU. Entre 2015 e 2019, 174 ativistas brasileiros foram assassinados. O número representa mais de 10% de todos os casos registrados pela ONU no período. Para encerrar, nós temos a notícia de que mais de 4 milhões podem sofrer com a mutilação genital feminina em 2021. De acordo com a ONU, 200 milhões de meninas e mulheres no mundo já foram vítimas dessa prática. A violação pode ser agravada pela pandemia e o aumento da pobreza. Essas são as notícias da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatorioterceirsetor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Até lá. Miriam, em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, 8,4% dos estudantes com idade entre 6 e 34 anos matriculados antes do isolamento social informaram que abandonaram a escola. O percentual representa cerca de 4 milhões de alunos, montante superior ao da população, por exemplo, do Uruguai. De acordo com as pesquisas do Instituto Datafolha, divulgadas em janeiro, questões financeiras e falta de acesso às aulas remotas estão entre os principais motivos do abandono. E o problema é maior entre os mais pobres. Entre os que largaram os estudos, 17,4% dizem não ter intenção de retornar para a sala de aula em 2021. A taxa sobe para 26% entre os que estavam no ensino médio. Essa é a realidade do Paraná também, Miriam?
Sim, infelizmente a gente vive o efeito dominó da tragédia, né? Aqui, por mais que o nosso secretário de Educação tenha falado que o nosso sistema remoto seja melhor do que na Europa, como ele falou em uma coletiva de imprensa, a gente que estava ali lidando todos os dias viu que, na realidade, isso foi completamente diferente. Então, eu tinha turmas assim que tinha 57 estudantes matriculados, mas que 10, 15 estudantes entregavam as atividades. Muitos pais e mães foram até o colégio pedir para que os estudantes fossem retidos, por mais um ano, para que, no ano de 2021, tentasse ter mais aproveitamento escolar. Então, a gente sabe que tem muitos estudantes que têm vários laudos, tipo TDAH, hiperatividade, autismo, que não conseguem, já tem uma dificuldade com o professor em sala de aula, em casa isso ficou mais difícil. A gente não pode esquecer também de uma geração de pais e mães que são analfabetos, ou sabem o básico da educação lá do ginásio, do colegial, e não conseguem ajudar os seus filhos em casa. Então, isso, infelizmente, é uma realidade muito cruel, se a gente for pensar em termos de humanidade. Mas, infelizmente, aqui no estado do Paraná, o que se prioriza são os números. Então, desde 2019, a gente tem aí uma educação para inglês ver. Por quê? Porque a gente tem que mascarar os índices da educação. E como isso acontece? Olha que loucura. Lá em 2019 foi criado um projeto chamado Se Liga, que é basicamente uma recuperação da recuperação da recuperação, para que consiga salvar o estudante com o mínimo de nota possível, para que ele não seja reprovado e que o colégio e que o Estado consiga atingir o IDEB. Por exemplo, vou pegar só o terceiro ano do ensino médio. A meta do IDEB em 2009 era de 3,4 e foi atingido 3,9. Já em 2019 era de 4,9 a meta e foi observado 4,4. Não atingiu no terceiro ano do ensino médio, mas em outras séries a gente viu que isso foi atingido. Por quê? Porque o professor e a escola são punidos por reprovar os estudantes. A gente vê, principalmente nesse ano de 2020, que muitos estudantes não desenvolveram as capacidades e habilidades curriculares, as competências curriculares para passar para o ano seguinte, mas nós somos obrigados a passar esses estudantes. E os colégios que apresentaram maior índice de reprovação, menor índice de NEET, de acesso aos estudantes no Classroom, os diretores foram afastados. Então, a gente tem uma perseguição dos professores e dos gestores aqui no estado do Paraná para mascarar os dados. Então, como o Renato Feder, o nosso secretário da Educação, ele fez assim um laboratório durante 2020. Ele soltava uma informação, se tinha uma repercussão negativa, ele voltava atrás e aquela primeira informação era excluída. Por exemplo, em uma coletiva de imprensa, ele disse que todos os professores teriam que fazer o Meet, as videochamadas, e caso nenhum estudante acessasse, o professor levaria falta mesmo trabalhando. Como isso teve uma repercussão muito negativa dentro da classe, principalmente porque existem muitos professores que trabalham no meio rural e que a gente sabe que o acesso à internet é ainda mais precário, difícil, em algumas regiões, ele voltou atrás e falou que tudo bem, mas o professor tem que gravar um Meet. Só que aquela primeira coletiva de imprensa que ele deu lá foi excluída do YouTube. Então fica um disse-me-disse, como se os professores estivessem mentindo sobre os posicionamentos do Estado. O famoso balão de ensaio, né? O famoso balão de ensaio. Vai, lança, se colar, colou, vamos adiante. Se não colar, volta atrás e vai enrolando do mesmo jeito, né? Infelizmente. As autoridades infelizmente contribuindo para essa confusão durante a pior crise sanitária que o país já teve na sua história. Flávio, eu quero te ouvir. As crianças da população vulnerável do Rio de Janeiro não vão para as escolas, não ficam em casa, ficam nas ruas. Aí aumenta, a possibilidade de contaminação. Não por causa delas, né? Quer dizer, a elas criança se contaminam com os adultos. tem que entender que a criança, no elo de transmissão, não é. Ela vai se contaminar, ela vai ter uma doença mais leve, na maioria das vezes, e ela transmite pouco. O problema é a situação social dela ali, né? É a vulnerabilidade a outras agressões. É claro que tem o fator como elo aí na cadeia de transmissão,
mas o que está acontecendo com a vida dela é muito pior. Nas cidades empobrecidas, onde teoricamente você conseguir a doação de coisas fica mais difícil, com o comércio falindo, então nem comida que você poderia ganhar já começa a ficar mais complicado, vai sobrar a violência. Vai sobrar praticar a violência e sofrer a violência, né? Isso acontece aqui também em São Paulo, não é, Franklin? E a gente fica pensando, às vezes, assim, né, na hora do desespero. Quando você pensa, vou pedir asilo no Uruguai, é porque... Mas olha, o Franklin Valverde. Oi, Joel. Sim. Estou aqui, então, eu estava dizendo que essa situação que acontece no Rio de Janeiro, nas maiores capitais do país, acontece também aqui em São Paulo, né? Das crianças da população vulnerável serem contaminadas por adultos, porque se elas não estão na escola, estão nas ruas, né? É verdade, é verdade. O triste, como sempre acontece em todas as situações, que o elo mais frágil é o que é o mais atingido. E no caso são as crianças, né? Que elas estão lá sem ter como se defender, sempre na dependência, claro, de um adulto para prover a sua alimentação, para prover a sua educação, tá? E a escola, que tinha um papel, às vezes, de provedor, né? Não só na questão do ensino, da educação, mas também da alimentação, não está cumprindo o seu papel porque está tendo que ficar parada para combater a pandemia. Essas questões todas, Joel, né, que acontecem nesse novo momento que nós estamos vivendo, elas são tratadas num programa que nós estamos desenvolvendo no Observatório do Terceiro Setor, que chama-se Observatório em Movimento, que é uma iniciativa que tem como objetivo apresentar informações, dicas, sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento que vão explicar, que vão ensinar, dar dicas de como nós devemos, ou como podemos melhor passar por essa pandemia e, inclusive, depois, como viver essa pós-pandemia, né? Porque, como bem foi dito tanto pela Flávia como pela Miriam, né, isso vai continuar, não vai mudar. O mundo não vai desligar a pandemia e voltar a ser o que era antes. Não, infelizmente não. O mundo será outro. Tá? E você que acompanha, ou quer acompanhar essa nossa campanha, que é o Observatório em Movimento, eu recomendo que você faça ou no nosso site, www.observatório3setor.org.br, ou então pelas redes sociais, no facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor, e no youtube.com/Observatório 3 Setor. Nessa nosso programa, que está tendo um bom debate, Joel, estou gostando muito do que a Flávia está apresentando, do que a Miriam está apresentando, aí principalmente na realidade do Paraná, nessa República do Paraná, que parece que é um mundo à parte do resto do Brasil, né? Até muito do que nós estamos vivendo hoje, né? É até em função do que aconteceu aí no Paraná com o Lava Jato, com uma série com o Delanhol, enfim, né? Acho que tem um papel importante o Estado do Paraná, não só a população, mas sim certos setores do Paraná, no que a gente está vivendo nos dias de hoje. E tem uma questão que eu queria colocar, tanto para a Miriam como para a Flávia. A Flávia colocou a questão do lockdown rapidamente, né? E eu lembrei que na cidade de Araraquara está vivendo o lockdown, tá? Porque veio a segunda cepa, uma cepa que tem uma contaminação um pouco mais rápida, tá? E o prefeito de Araújo resolveu fechar o município, falou, vamos fazer um lockdown para resolver isso. E aí fica a questão, que eu coloco tanto para a Flávia como para a Miriam. O lockdown no Brasil hoje, se fosse organizado e planejado, claro, né, não atabalhadamente como tudo que é feito pelo governo federal, o lockdown seria uma saída para, pelo menos, amenizar a situação da pandemia no Brasil? Flávia? Sim. Sim. A verdade, Araraquara é o primeiro lockdown nesse país, que o prefeito estabeleceu com base em informações científicas. Quando ele detectou os sinais de colapso, lotação de leitos, ele sabia que ele ia ter dificuldade de oxigênio, sabia que ele ia ter dificuldade de outros insumos, percebendo a
a curva potencial de evolução daquilo e sabendo quais são as recomendações de lockdown, porque a gente tem exemplos ao redor do mundo, ele decretou o lockdown, em princípio, com duração de 60 horas, não é isso? E vai observar. É isso que tem que ser feito. Agora, também não adianta só decretar e não fiscalizar. Então, é óbvio que Araraquara é uma cidade razoavelmente pequena, acho que ela tem em torno de 300 mil habitantes, eu não tenho certeza, é mais fácil de você fazer esse controle. Mas o lockdown, quando os índices demonstrarem um risco muito alto, já está comprovado que ele pode funcionar. O que não dá é para manter um lockdown eterno. Mas também não funciona fingir que você está fazendo distanciamento, isolamento horizontal, porque você, quando na verdade está fingindo e não há uma fiscalização e nem uma punição quando não se cumpre. Então, eu acho que o lockdown, bem aplicado, pelo tempo oportuno e com reavaliação, com controle, com punição, se caso não seja cumprido, é a melhor maneira de prevenir junto com a vacinação. São essas as armas que a gente tem. A gente não tem outra forma. É reduzir transmissão, que isso, a medida mais drástica é o lockdown, mas que tem que ser pautado na necessidade real disso, e vacinação. Enquanto eu não tiver vacinado 70% da minha população, não adianta que eu vou precisar implantar medidas de distanciamento que podem ser mais leves até o lockdown. Eu posso determinar, como alguns municípios, só as áreas essenciais para funcionar, mas que seja realmente isso, e que a população seja educada em como proceder, e que seja multada realmente se não estiver cumprindo as regras. O rigoroso isolamento social. Nós temos mais 6, 7 minutos de programa. Eu quero que você responda, Miriam, a respeito rapidamente do lockdown, para a gente fechar o programa com uma pergunta. Sim, Franklin? Nós estamos a 5 minutos já, é isso que eu estava dizendo para você. Ok, então responde, por favor, Miriam. Eu concordo. Você é a favor do lockdown e para a gente já ir para o finalmente. Eu concordo 100% com o que a Flávia disse. Né? Aqui em Curitiba, quando teve o lockdown, foi também, tipo, vamos colocar lockdown, mas não teve uma fiscalização e uma punição efetiva, porque quando o lockdown surgiu, aconteceram inúmeras festas clandestinas cheias de gente, assim, tipo, com 200, 300 pessoas. Então, eu acho que sim, se o lockdown for feito no momento certo, da forma correta, né, do princípio do lockdown, vai sim frear um pouco essa contaminação. Principalmente porque ainda nós não fomos, apesar de ter um ano já de pandemia, nós não fomos educados a viver na pandemia, né? Muitos de nós ainda tá levando isso como na esportiva. Tipo, não morreu ninguém da minha família, então o Covid não mata tanto assim. Isso foi várias coisas que eu escutei aqui em Curitiba. Voltamos àquele velho problema, sem estímulo do governo federal, que, pelo contrário, está estimulando, né, em nome da volta à economia, a desobediência ao isolamento. E isso provoca aí o número de mortes que nós alcançamos até hoje. Mais de 246 mil pessoas mortas no Brasil. Rapidamente, Flávia, eu tenho 2 minutos para responder algumas coisas aqui. A gente vai fazer... Vou tentar ser rápido. Nós temos 2 vacinas aqui, a Coronavac e a AstraZeneca, né, da Fiocruz. Teremos mais vacinas sem ser essas? Como é que está a imunização? Como é que você vê a imunização no país hoje? Você já fez algumas críticas do modo geral, a gente tem aí tinha um melhor sistema, né, de imunização, tem um histórico, né, construído ao longo dos anos, mas como é que você vê essas 2 vacinas e a vacinação? Por exemplo, eu não tenho mais tempo para repercutir, mas o Frank, os pais dele já foram vacinados. O pai com a Coronavac e a mãe com outra. Quer dizer, como é que fica isso, essa mistura de vacinas? Aqui em São Paulo já está acontecendo isso. Bom, em termos de mais vacinas, isso é necessário, uma vez que a gente já sabe que vai ser lenta. É maravilhoso que a Fiocruz e Butantan estão fazendo, mas não
está atendendo com a rapidez que nós precisamos. Já existe movimentação e pressão, e eu espero do fundo do coração que tenhamos outras opções de vacina, corramos atrás do atraso, que o Ministério já tinha que ter feito isso antes, para adquirir mais vacinas, porque não tem outra solução. Senão, nós vamos ver essa situação se arrastando. Em relação a tomar as 2 vacinas, eu digo, quando perguntam, posso escolher? Não escolhe nada. Aqui, sabe qual que você vai escolher? Aqui tiver. Toma a vacina que tiver. Portanto, não, mas imunizar. falaram que vai chegar outra. Não espera nada, faz logo. E em relação a misturar a vacina, tomar, né? Foi isso que você perguntou, tomar de uma dose de uma, outra de outra, não é recomendado, porque a gente... No próprio posto de saúde aconteceu isso aqui em São Paulo. Pelo menos nós temos um exemplo. Elas têm tecnologias diferentes, então a gente não sabe como é que vai se comportar o nosso sistema imune com 2 estímulos de tecnologias diferentes, e tanto em termos de segurança como em termos de eficácia. A gente não sabe. Mas, neste momento, com essa falta de vacinas, a recomendação atual, nesse momento, tomou 2, tomou 2. Nós vamos observar o que vai acontecer. Se preciso for, é possível e provável que o Ministério repesque essas pessoas para fazer uma segunda dose de uma das marcas, né? Para ficar com 2 do mesmo fabricante. Mas não tem outra solução, gente. Tem que ter vacina. Não tem outra solução. Tem uma vacina, se vacine, se imunize, que é fundamental para conter a pandemia. Frank, fechamos mais um programa. Obrigado e até o próximo programa, Frank. Obrigado, Joel. Muito bem. Tá aí. Com todos esses problemas que as nossas 2 convidadas colocaram aqui, 30 segundos para cada uma delas. Com esses problemas da pandemia e do isolamento social quebrado, teremos uma geração perdida no país, Miriam? Acredito que não perdida, mas com mais dificuldade de socialização e de lidar com as suas emoções e com o próximo. Né, o que a gente viu aí muito foi uma falta de empatia. Essa palavra ficou no ar por muito tempo, mas o que a gente viu e, né, tem visto é uma falta de empatia e você se colocar no local do outro, né, e pensar nas consequências que a nossa falta de responsabilidade em algumas áreas afeta esse outro. Então, não acho que perdida seja a palavra, mas uma camada mais difícil de acessar, em alguns âmbitos, principalmente da ciência e das interações humanas. Eu acho que corremos o risco, sim, se a gente não conseguir controlar isso num curto prazo. Estamos acumulando e as escolas não retornarem. Não sei se essa geração, se a gente conseguir controlar logo, inteira será perdida, mas teremos alguns indivíduos, sim, perdidos para o crime, perdidos para o abandono, perdidos para a fome. Na geração inteira também, talvez não, mas individualmente teremos grandes perdas, um preço que é injusto que a gente faça nossas crianças e nossos adolescentes pagarem. Tem que ter responsabilidade, cabe ao adulto fazer o que tem que fazer. Meus agradecimentos à professora Miriam Marzardo, professora de Sociologia e Fundamentos da Sociologia da Rede Pública Estadual do Paraná. A Flávia Bravo, médica, pediatra e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.